Bom dia, meus amigos. Vocês estão bem? Vou tomar um cafezinho. Sou apaixonado por café, acho que eu já falei isso para vocês. E a essa hora da manhã tem que tomar café, né? 5h30. Hoje é dia 12/3. E vamos fazer mais uma sessãozinha aqui de retrospectiva do robô. Uma estratégia básica. De vez em quando tem algumas pessoas comentando comigo que queriam ver o robô rodando com o preço médio ligado. Deixa para a semana que vem. Eu mostro a vocês depois uma configuração. Vou ter que fazer mudar as configurações, a estratégia, né? Isso não é que dá muito trabalho, mas para o tempo que eu tenho separado para dedicado para esse assunto aqui, eu vou ter que mudar algumas coisinhas. Por isso eu vou deixar para a semana que vem, tá? Mas vou mostrar para vocês sim, em breve. Vamos direto aqui pro robô, né? A gente quer ver o robô rodar. Vamos. Então, compartilhando aí logo minha tela. Vamos ver aqui o MetaTrader. Vamos mudar a configuração no testador de estratégia, porque a gente quer ver o dia 11, né? Dia 11 para o dia 12. Tem uma novidade, assim, principalmente para as pessoas que já são usuários do robô hoje, tá? Porque ontem à tarde, depois que eu fiz uma posição lá que demorou horas para acabar, eu fiz a codificação desses sinais aqui, ó. Eu botei aqui o nome PC porque o nome dele é PC mesmo, tá? Eu já tinha estudado esse sinal há alguns meses, mas não fiz a codificação dele por falta de prioridade, né? Eu não tinha priorizado fazer essa codificação, até porque o robô já é cheio de sinal. Ponto contínuo é um setup que muita gente conhece, que usa a média de 20 ou a média de 21. Quando ela está ascendente, se o candle dá um toque na média, ele é marcado como um ponto de referência. Se ele tiver o topo rompido, dá entrada com stop na mínima desse candle. Tá? E ao contrário, quando a média está descendente. Tá? É muito fácil de codificar. Eu não faz muito sentido eu mostrar isso aqui no canal, porque muitas pessoas da audiência não é desenvolvedor, né? Então, mas só para matar a curiosidade das pessoas, né? O que é o robô, como ele funciona, etc. Vou colocar aqui rapidinho, ó, ele foi implementado ontem. Não tem muita assim, eu tomo uma decisão muito rápida aqui, ó. Tem algumas coisas aqui que é de controle, mas eu basicamente vejo o seguinte: se eu estou em tendência de alta, se eu estou com o robô em tendência de alta, eu verifico se o candle, isso aqui é o candle, é a forma que eu tenho como identificar se é o candle, se a mínima dele está menor ou igual à média, tá vendo? Se tiver menor que a média, eu crio uma referência e determino o stop, tá vendo? A entrada, o ponto de referência que é a entrada, é a máxima desse candle e a mínima desse candle é o stop. E uma vez que essa condição esteja satisfeita, né, eu verifico que esse flag foi estabelecido, eu faço uma compra ou eu faço uma venda. Bom, se alguém tiver curiosidade de entender isso aqui, aí seja desenvolvedor, seja curioso, a gente pode depois explicar. Mas aquilo ali é um trecho de código do robô.
que implementa exatamente esse, essas, esses sinais aqui, tá? Aí eu faço o sinal para executar no tempo gráfico dos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 1 hora. E por que que eu faço isso? Para a gente ter possibilidade de operar vários, porque o robô não tem limite, né? Se eu quisesse, eu poderia colocar todos os tempos gráficos aqui. Então eu ponho esses que são principais. Eu acho que como a proposta do robô é ser day trader, então tempo gráfico superior a 1 hora fica meio complicado de operar, né? Aí você tem que começar a fazer position. Por isso que eu falo que o robô pode, uma vez que você coloca ele no gráfico diário, ele vai funcionar também. Só que aí você não vai fazer day trader, né? Você vai fazer você vai fazer position e vai ficar posicionado por dias, né, numa operação, no mínimo. No mínimo um dia inteiro. Mas até porque tem alguns casos que mesmo o position pega tanto stop loss quanto take profit no mesmo dia, porque dias de grande volatilidade, né, permite esse tipo de comportamento. Vamos ver a jornada do robô, mas diferente, só para os usuários do robô aí já saberem. Eu ainda não liberei essa versão com isto aqui. Isso aqui, como eu falei antes, eu testo bastante antes para ver se isso daqui é bom o suficiente para se colocar na linha de produção. De qualquer forma, eu devo liberar essa versão hoje, porque eu já fiz um teste nele ontem, funcionou bem, tá? O resultado do dia de hoje já é com ele ligado, tá? E se vocês não se sentirem confortáveis, é só botar false aqui, ó, nessas, né, nesses sinais aqui, que aí não vai fazer diferença nenhuma, vai ficar funcionando igual a versão que vocês têm, né? Porque o resto não foi modificado, eu só incluí um sinal novo e isso não muda o comportamento do robô se ele estiver desligado, tá bom? Vamos pro nosso teste aqui, tá? Já começou, ele já abriu uma posição ali, ó, ele fez uma compra, tá? Vamos deixar acelerado, né? Hoje eu já consumi bastante tempo de vocês aqui com blá 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 tecnológico. Aí ele fez um negócio legal aqui. Pena que eu sei que, como eu já tenho a memória de ontem, eu sei que essa subida aí não era muito grande, ele volta. Mas ele já tinha protegido, tá vendo aqui? Nessa altura, o stop loss que estava aqui, ele já trouxe para cá, então ele vai sair mais ou menos por ali. Saiu, agora ele fez uma venda, acreditando que o preço vai vir mais ou menos por aqui, tá vendo? Quase que eu não sei que média que é essa aqui, essa média de 80. Não, ele protegeu antes e pegou pelo stop loss, tá vendo? Então ele ganhou daqui até aqui, ó. O MetaTrader vai colocando ali o histórico de negociação, tá vendo? Agora o robô fez o quê? Outra venda. Isto aqui não é uma venda errada, porque você fica se você pensar que isso daqui poderia ser a primeira puxada, pode ter a segunda e a terceira. Mas protegeu. E agora ele pegou outra venda, só que botou stop bem curto, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, ele põe o número, eu já mostrei isso para vocês, o número do sinal. Depois eu vou explicar para vocês o que é esse número. Eu já expliquei o que é o número, mas como é um número codificado, né, fica difícil para vocês saberem exatamente o que é. Mas se vocês quiserem, depois eu ponho um catálogo, né, o número do que representa cada esse número, tá? Aqui ele tá comprado. Comprou, rapidinho, saiu. Eu tô acelerando, tá, pessoal? E voltando. Aqui, ó, mais uma compra, 162. Quanto ele executa, deixa eu mostrar para vocês de uma vez, só para vocês entenderem. Teve que ter um número ali, 162. Deixei ele executando bem lentamente. E eu vou mostrar para vocês o que significa esse 162 aí, ó. Esse 162
é um, é um, é uma codificação do tipo de sinal que eu implemento, né? Tá vendo? Cada sinal, ó, esse aqui é um Larry Williams venda, tá vendo? No gráfico de 10 minutos. Aí ele tem o número 217, tá vendo? Esse foi o 162, né? Acho que foi. Acho que foi o 162. É o 162. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que é o 162, tá? O 162 é um preço de fechamento de reversão. Depois vocês estudem para entender o que é um preço de fechamento de reversão, tá? O robô entendeu que aconteceu aqui um preço de fechamento de reversão, nessa aqui, explicando rapidamente essa etapa. O preço está descendo e aí você tem um fechamento acima do fechamento anterior. Aí ele entende que isso aqui é um preço de fechamento de reversão, ele entende que no mínimo vai dar duas vezes o tamanho deste candle para cima, tá vendo? Então ele fez a compra aqui, botou o stop na mínima desse candle e está esperando que o preço venha até aqui. Diferente de alguns outros robôs, ele está configurado para quando der 220 pontos aqui, ó, ele protege a operação. Ele não espera chegar lá, não. Ele já protege para caso ele volte, não tenha prejuízo. Mas o processo inicial é, se ele não atinge no mínimo 220 pontos, ele não protege nada. Então eu vou acelerar e voltar. E aí ele saiu. E por que ele saiu? Sem chegar lá no take profit? É porque ele começou a receber muitos sinais aqui junto. Estranhamente, ele fez outra compra. Muito provavelmente ele faz inversão, tá? O robô, mesmo recebendo um sinal de venda, se esse sinal for um sinal que costuma dar errado, ele muda para compra. Neste caso aqui, eu não sei o que ele fez, né? Deu certo. Deu certo. Então, às vezes, ele pode sair de uma operação de compra e entrar em outra operação de compra. É ruim isso? Não acho, inicialmente eu achei, mas depois, quando eu vi o resultado, eu achei interessante. E neste caso aqui, ele apenas deu continuidade à jornada que ele estava executando inicialmente. O que é ruim aqui? Pagou taxa duas vezes, né? Você comprou uma vez, saiu da operação, comprou de novo. Por outro lado, se ele tivesse invertido a mão e o preço descido, né, teria sido interessante. Porque eu acho que foi o que ele tentou fazer aqui. Que eu esqueci de ver o número que estava aqui, mas às vezes ele detecta um sinal de venda. Quando ele vai analisar o cenário em que esse sinal de venda aconteceu, ele entende o seguinte: isso é um sinal de venda, mas eu não vou fazer venda. Porque esse sinal de venda, historicamente, quando dá nessas condições aqui, ele dá errado. Né? Médias subindo, um monte de outras coisas acontecendo, essa perna aqui azulzinha que ele vai desenhando. E quando está em tendência, quando ele detecta uma tendência de baixa, ele desenha essa linha aqui, ó. Ele desenha essa linha aqui vermelha. Bom, pessoal, hoje eu tô falando demais, né? Acho que aqui ele já parou, né? Já deve ser mais de 4 aqui. 4,35 ele não vai dar resultado nenhum diferente disso que tá aqui não, tá? Bom, o resultado hoje foi 4,440. 4,440 menos 1.000, né? Ele começa com 1.000. Vamos atualizar. Vamos atualizar o nosso a nossa planilha, que já vai ficar disponível para vocês, né? Vou ver aqui o resultado de novo, porque a memória de manhã ainda está pegando um aquecimento, né? Aqui, ó, 11 de março de 2021. E 3,440. Só para ficar bonitinho aqui, eu vou copiar o formato e vou puxar a nossa fórmula. 63, nas visões deve ter atualizado já, né? 63. Se vocês acharem que esse gráfico aqui não tá bom, a gente pode mudar. Botar um gráfico de linha, né? Não sei, vocês que sabem.
Só falar como vocês querem ver que eu faço aqui, tá bom? Bom, resultado do robô de fevereiro de 2021, março de 2021. Tem que colocar o ano, né? Vou colocar o ano aqui depois como uma dimensão para a gente poder, se for o caso da gente manter aqui histórico de mais de anos, né? A gente pode ter como comparar resultados por anos, né? Tá bom? Eu acho que foi legal. Fechamos aqui mais uma sessão, né? Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado. O documento já vai ficar na descrição do link deste vídeo, tá? Daqui a pouco eu já estou publicando e aí vocês já vão ver. Tem acesso ao histórico para vocês verem desde 18 de fevereiro qual foi o resultado que o robô vem gerando. Mais uma vez, o robô não garante lucro. Ele tem dado lucro a grande maioria dos dias e, óbvio, eu estou diariamente fazendo melhorias nele. Tá? Diariamente eu detecto que tem como melhorar, se não é que o sinal está errado. Tá? Cada vez que eu olho para o gráfico e percebo alguma coisa que pode ser melhorada, eu volto no robô, vejo e melhoro. Qual a vantagem disso? Uma vez que eu acerto isso no robô, ele não erra. Mas é diferente de nós humanos, né? Quando a gente faz algumas coisas erradas, a gente acaba pegando alguns vícios e aí costuma fazer errado de novo. Aí tem que errar algumas vezes, né? Pelo menos é assim comigo, tá? Eu não... Tem gente que aprende muito rápido, né? Eu acho que tem a ver com alguns dons naturais, né? Eu, por exemplo, gosto de tocar violão, toco violão desde os 14 anos e toco mal, tá? Por vários motivos. Um, porque eu não tenho dom para isso. E outro, porque eu treino pouco, né? Gosto, mas eu acabo dedicando muito pouco tempo para o assunto. E tem gente que eu já vi, né, que começou bem depois de mim, pega em um mês a pessoa já está, né, tocando muito bem. Uma coisa que eu sei que eu faço muito bem e gosto é programar, adoro programar. Acho que, eu acho que boa parte do que eu aprendi em análise técnica não foi fazendo análise técnica, foi quando eu decidi fazer o robô. Porque quando eu comecei a fazer o robô, eu tive que estudar o assunto para algo que eu gosto muito de fazer, que é a engenharia de software, né? Desenvolver sistema para mim é um negócio muito gostoso, gosto de fazer mesmo, né? Eu já tive na minha carreira diversas experiências e óbvio eu comecei como programador, depois como programador júnior, sênior, plenior e não nessa ordem necessariamente. Naturalmente a gente passa por algumas evoluções na carreira que joga a gente para cargos mais gerenciais, né? E isso continua acontecendo, você vai subindo, né, dentro das empresas e vai tendo mais responsabilidade, não é mais responsabilidade, responsabilidades diferentes, né? Você começa a coordenar times, etc. e tal. Mas o que eu mais gostei sempre era de desenvolver. E eu acho que esta veia de desenvolvimento, e aí eu acho que está meu talento, me trouxe para esse mundo aqui de análise técnica uma vantagem, porque eu tive que fazer um estudo muito minucioso de como os sinais são interpretados para poder desenvolver o robô. E aí isso desenvolveu a minha análise técnica. Então eu não sou naturalmente bom para fazer análise técnica, mas essa habilidade e esse dom para desenvolver sistemas me ajudaram bastante a entender melhor como os sinais se comportam num gráfico e aí eu pude naturalmente entender mais de análise técnica, entendeu? Bom, hoje eu me estendi um pouquinho aqui, em relação ao robô já está tudo falado, os resultados já estão apresentados, espero que vocês tenham gostado. Para aqueles que vão ver esse vídeo, né, ou já viram o vídeo, e quiserem entender melhor de como foi a codificação também, não tem problema nenhum. Eu não vou abrir o código-fonte do robô para vocês, mas com certeza eu não vou me furtar em demonstrar as técnicas que eu utilizei, tá? De como eu preparei um sinal, né?
como eu codifiquei uma determinada gestão de risco, aquela coisa de fazer o trailing stop, eu não uso a característica do próprio MetaTrader para fazer trailing stop. O robô faz o trailing stop conforme a gente determinar através da configuração, entendeu? Rede neural, por exemplo, é algo que não tem nada a ver com análise técnica para execução, porque na verdade o que eu fiz foi humanizar um pouco o robô, né? Ele vai aprendendo com os movimentos do gráfico, vai gerando uma base estatística e vai tomando decisões com base nisso, entendeu? Então tem muita coisa ali que transcendem análise técnica, pura e simplesmente, que transcendem operações de bolsa de valores. Então, isto naturalmente eu posso demonstrar, né, parcialmente como foi desenvolvido, e o resultado que isso dá vocês já veem aí no dia a dia, tá bom? Pessoal, tenham um excelente dia, que Papai do Céu abençoe todos vocês abundantemente, né, e que a gente tenha aí bons dias de operações e que todo mundo não necessariamente fique rico, a gente não precisa disso, a gente precisa ter o suficiente para viver bem. Aquilo que exceder, a gente ajuda o próximo, né? Um forte abraço e até mais tarde, quando eu vou fazer para vocês o jogo jogado de hoje, né? Apresentando, se Papai do Céu quiser, bons resultados. Um forte abraço para vocês. Tchau.